gente, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esperamos que vocês estejam bem. É um prazer tê-los aqui novamente na nossa terceira aula do Tadel. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nossa plataforma de estudos da Comunidade de Cristo, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Falando um pouquinho sobre batalha espiritual, intercessão, libertação, cura, né? Você que ainda não sabe, nós disponibilizamos um material em PDF e você pode obtê-lo, né? É só baixar para acompanhar as aulas. Se você ainda não tem, manda uma mensagem para nós. Temos grupos aí de WhatsApp da própria comunidade, do Tadel, o meu, do Toninho, do pastor Daniel, que a gente disponibilizou, né? E é sempre muito bom poder estar falando de assuntos referentes ao reino de Deus. É verdade. Que bom que vocês estão aqui, né? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Vai se acomodando aí, pegando as suas apostilas. Nas aulas passadas aqui, abordamos um pouquinho sobre o que envolve a batalha espiritual. Conheça nosso adversário, o mundo espiritual, os seus elementos e alguns passos para que preparar para a batalha, as armas que o Senhor nos disponibilizou como recursos, quais são isso, para que servem e para que usá-los. Hoje nós vamos aqui estar falando um pouquinho sobre intercessão. O que é ser intercessor? A oração como chave e vitória. Os perigos e os propósitos. Propósitos da batalha espiritual e os furos na armadura. Bora lá? Vamos baixar sua cabeça. Pai de amor e bondade, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o seu nome seja exaltado, louvado, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, tem nos dado aqui para que o conhecimento da sua palavra também nos capacite para a nossa compreensão e o entendimento. Abra a nossa mente, que todas as aves de rapina que venha roubar o nosso entendimento caia por terra. Em nome de Jesus, declaramos a nossa total independência de Ti, Senhor. Nos usa através desse tempo, no estudo, Senhor, para louvar, para a glória e honra do Seu nome santo e poderoso. Pai, eu quero agradecer por tudo e a tudo que Você vem fazer em nossas vidas. Como o Senhor é bom, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é perfeito. E como nós somos aqui, Senhor, tão dependentes de Ti. Por isso precisamos, Senhor, que o Senhor conceda a Sua graça, nos capacite nesse momento, para a honra e glória do Seu nome santo e poderoso. Amém. Amém, amém. Vamos lá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre oração como o sistema de imunidade do corpo de Cristo. O que é imunidade? Nós, seres humanos, nós temos a nossa imunidade do nosso corpo, que é responsável pelas defesas do nosso organismo contra agentes infecciosos, vírus, bactérias, né, Paulo? O Paulo que gosta desse assunto. Quando nós dormimos, esse sistema imunológico, ele é recarregado. Porém, quando nós não estamos dormindo direito, nós abalamos a imunidade do nosso corpo. E aí nós ficamos mais vulneráveis a doenças, infecções, enfim. Nosso corpo, ele necessita de água, ele necessita de exercício físico, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? E nós, comparando isso com a igreja, o nosso corpo, ele não é muito diferente. A alimentação saudável é a palavra de Deus. A água viva que precisamos é Jesus, que nos liberta, nos cura, nos salva. Exercitar a comunhão com os irmãos. Isso é importante porque é onde opera o Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Descansar no Senhor, crendo que Ele tem o melhor para nós. E é a oração que recarrega as nossas defesas
contra ataques malignos. Isso é tremendo. E através da oração que nós combatemos as forças invasoras que buscam adoecer e afligir o corpo de Cristo. Intercessão nada mais é do que a oração em favor da necessidade de uma outra pessoa. É você entrar na brecha pela outra pessoa. A oração, ela acelera os propósitos de Deus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus lá em Efésios. E com o Senhor Jesus Cristo, nós somos fazedores de história, porque Jesus disse que faríamos obras maiores que as dele. E uma das chaves para cumprirmos esse chamado é a intercessão. É verdade. O que é ser um intercessor? É um guerreiro, é aquele que intercede. O intercessor entra nas regiões celestiais, é um guerreiro contra o inimigo através da oração ou posicionamento. Aquele que interfere em favor a outro, é aquele que coloca diante de Deus. Ele é um colaborador de Deus, é aquele que coloca ali na brecha quando o irmão está fraco ou incapacitado. Aí todos os servos do Senhor devem desenvolver o hábito de intercessão. E quando você ora para a sua família, né? E por seus filhos, por sua esposa, marido, amigo, quando você se propõe a orar por algum irmão, por uma pessoa, você está assumindo o papel de intercessor. Olha aí como isso é importante, né? Em nossa família aqui, você interceder pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, né? E você não precisa estar aqui inserido num ministério de intercessão para orar por alguém. Todos nós podemos fazer isso, porém, existe algum critério também, algum cuidado, porque existe perigo que não podemos ignorar. Nós temos que tomar algumas precauções, como, por exemplo, aqui, fazer reparos na armadura, porque pode estar danificado, né, por causa do combate. E é chamado do que? Furo das armaduras. Verdade. Vamos falar um pouquinho desses furos, né? Irmãos, o soldado de Cristo, ele não tem que tirar a armadura nem para dormir. Sabe por quê? Nós temos que estar preparados para o contra-ataque. Geralmente, após o combate, porém, podem aparecer sentimentos como frustrações, cansaço, desânimo, né? E a gente baixa a guarda. Então, muitas vezes, nós saímos de batalhas machucados. Muitas vezes também saímos com alguns sentimentos que aumentam os furos da armadura. Quer ver um deles? Primeiro furo, murmuração. Gente, é sério. O povo de Israel, por que eles não entraram na terra prometida? Por causa de murmuração. Você sabia que a murmuração, ela é uma intercessão contrária? Muitos não sabiam disso, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai das nossas bocas. Quando murmuramos, nós abrimos brechas, nós abrimos rombos, furos na nossa armadura. Segundo furo na nossa armadura é a arrogância. Sabe aquela pessoa, você sabe quem eu sou? Enche até o peito para falar. Sabe, as pessoas acham que só elas estão certas. Uma só palavra e não volta atrás. Isso gera orgulho. Sabe, a pessoa não se humilha, não pede perdão, não fala por favor, né? Manda, é arrogante, sabe? Não tem volta. O que falou pode ser até que está errado, mas ela não volta atrás, ela sustenta aquela opinião. Terceiro furo, perfeccionismo. Eu sofri um pouco com perfeccionismo, porque eu trabalhei em banco, né? Trabalhei 34 anos, 6 eu fiquei afastada por causa de um problema de saúde e
E o banco, ele me tornou uma pessoa perfeccionista, então tinha que ser tudo certinho. E quando uma coisa não saía direitinho, eu pirava, sabe? Eu ficava, não tinha que sair daquele jeito. E assim, esse perfeccionismo, ele quer dizer assim, só eu sei fazer. Eu não confio em ninguém para fazer. Né? E isso também nos leva ao autoritarismo, que é outro furo. Abuso de poder, sabe? Ferir, prejudicar alguém ou forçar uma pessoa a fazer uma determinada coisa que ela não concorde ou que ela não quer. Você sabe que isso pode gerar até doenças psicossomáticas que nós vamos ver lá na frente. Outro furo da armadura é inveja de unção. Isso envolve pagar o preço, irmão. Muitos têm inveja do nosso ministério, do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos bens, mas não sabe o preço que pagamos. Não sabe quantas vezes por semana nós jejuamos, quantas vezes, né, nós passamos, quanto tempo nós passamos em orações nas madrugadas. Nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós tem o seu papel, não menos importante que o outro. Porém, nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E como fechar esses furos das nossas armaduras? Nós precisamos reconhecer, ter um pouquinho de humildade, reconhecer os nossos erros diante do Senhor, nos arrependermos, confessarmos e pedirmos perdão. Só assim a nossa armadura vai ser restaurada e pronta para uma próxima batalha. É verdade, Solange. A palavra diz que a oração de um justo muito pode por seus efeitos. E nosso relacionamento com Deus é definido por uma única palavra, que é uma palavra tremenda: oração. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Olha aí. A oração pode ser classificada em 3 níveis diferentes: Deus, nós e os outros. Dentro de cada desses níveis há tipos de oração. A oração intercessória é a ferramenta usada por Deus para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Vamos falar um pouquinho de intercessão? A intercessão é posicionar-se atuante na obra e no reino de Deus. A intercessão move os céus, ela transforma situações, ela dá legalidade para o mundo espiritual para que o reino de Deus invada a terra. Isso é tremendo, gente. A igreja, ela tem o papel de intercessora, porque o corpo de Cristo não funciona adequadamente se os membros não orarem mutuamente uns pelos outros. Tem que ser uma via de mão dupla para isso funcionar. Uma das formas mais profundas de amar uma pessoa é demonstrar o seu carinho, orando por ela. Quando uma pessoa sabe que você está orando por ela, ela se sente amada, ela se sente acolhida e ela tem consciência do amor, esse amor de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O maior presente que você pode dar para uma pessoa, independente de qualquer coisa, independente de quanto custa, sabe? Eu não estou falando aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu estou falando de você poder orar pela pessoa, clamar a Deus, entrar na brecha por ela e pedir a salvação para a sua vida, para a sua família. Guarda isso no seu coração. Não tem presente melhor do que você interceder e clamar a Deus por salvação na vida da pessoa. Amém. Quando a igreja ora, Deus começa a operar. Em 1 Timóteo 2, nos recomenda a orarmos, suplicarmos, intercedermos e com ações de graças por homens, por pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas, para que tenhamos uma vida pacífica e digna. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo de autoridade, eu digo assim, é qualquer autoridade que o Senhor levanta sobre as nossas vidas.
Nossos governantes, por exemplo, quando eu falo de autoridades, eu estou falando de presidente, governador, senador, deputado, pastores, professores, líderes, pais, avós, enfim. Tem hora que a gente tem vontade até de torcer o pescoço, mas nós não podemos. Nós temos que orar e pedir a Deus que Ele dê sabedoria e discernimento para que eles tomem decisões corretas, porque se eles não tomarem as decisões corretas, nós que vamos sofrer as consequências. E para que Deus os livre de ciladas, tentações, corrupções e que coloque temor no coração deles, antes deles aceitarem subornos para benefícios próprios, e pensem um pouco no povo antes de tomarem atitudes. Irmãos, o Espírito Santo, ele não conhece distância, não há limitações no espírito do crente. Quando oramos e intercedemos, nós tocamos nações através das nossas orações. Podemos ajudar missionários em qualquer parte do mundo, qualquer pastor, qualquer evangelista, onde eles estiverem. A nossa visão, ela tem que ser ampliada para a propagação do evangelho em toda a face da terra. E a intercessão é servir a Deus na evangelização do mundo. Quando nós intercedemos, nós passamos a ter uma visão ampla do reino de Deus. A intercessão, ela edifica a nossa fé, na medida em que vemos Deus agindo e mudando as circunstâncias. Quanto mais oramos, mais Deus se move em nossas vidas. No grupo de mulheres da comunidade, tem muito isso. De vez em quando vem uma irmã lá e fala assim: irmãs, orem por não sei quem, minha tia, o meu irmão, não sei quem. E aí as irmãs já entram em batalha, já vão orando, já vão colocando as orações. E é muito gostoso quando a gente recebe a notícia: fulano está curado, o meu tio foi para casa, já saiu da UTI. Isso é muito gratificante. Lógico que a gente fica feliz, porque a gente vê a manifestação da glória de Deus. Agora, infelizmente, nós também temos perdas, né? Mas tudo acontece debaixo do plano de Deus. E nós estamos aqui para vivermos os propósitos dele, não os nossos. A intercessão, ela transforma o nosso espírito num lugar propício para o Espírito Santo gerar a promessa. E aleluia por isso. É como se o espírito da pessoa se transformasse em um útero, onde as sementes das promessas fossem lançadas, aguardando o momento de dar à luz. Olha que tremendo isso! A intercessão também está sobre a lei da semeadura e da colheita. Tudo que plantar em oração, colherá. Olha que tremendo! Através da intercessão, nós tocamos o nosso irmão. Nós colocamos nos nossos braços a pessoa que sofre. Isso é um aconchego para ela. Agora, a falta de oração no corpo de Cristo é muito perigosa. E ela é parecida com a lepra. Vocês sabem o que é lepra? É uma doença infecciosa, crônica e transmissível, causada por agentes externos que afetam os olhos, a pele, a parte respiratória e principalmente a parte neurológica, que são os nervos, os quais deixam de funcionar adequadamente e deixam de enviar sinais ao cérebro. Entende? Quando a gente se machuca e sente dor, são os nervos que levam essa informação ao cérebro. E nesse estágio, quando os nervos não funcionam adequadamente, os leprosos perdem a sensibilidade e aí se machucam e não sentem dor. Eles podem perder até membros, como por exemplo, dedos do pé, da mão, e nem sentir. Olha que horror! Isso, comparado à igreja, é muito perigoso, porque quando os membros da igreja não se preocupam com a dor dos outros membros do corpo que estão sofrendo, há indícios da presença de lepra espiritual. Sinal que os nervos estão mortos e assim como o corpo perde dedos, a igreja também pode perder membros.
Misericórdia. Isso é muito pesado, irmãos. A dor, ela é um sinal que precisamos de ajuda. E a intercessão é a resposta, é o remédio. A igreja, ela tem o papel de um hospital, fazer o que for preciso para curar o membro doente. Deus nos deu um ministério fantástico através da oração. A oração é um dom de Deus que capacita o corpo de Cristo a se identificar em amor. Parece poesia, né? Porém, existem algumas barreiras para que isso aconteça. Onde entra o orgulho e a vaidade versus o sofrimento. Sabe, é o tipo de uma balança. Quando a dor ela for maior do que a vaidade e o orgulho, a pessoa pede ajuda, ora por mim. Mas quando isso é o inverso, a pessoa sofre sozinha, porque o orgulho e a vaidade dela é maior do que a sua dor. Então ela sofre calada, ela se omite. Mas o que vão falar de mim? Existem ainda alguns conceitos muito equivocados entre o julgamento do crente. Porque a pessoa pensa assim, mas se eu ficar pedindo oração, mas se eu falar alguma coisa, se eles souberem que eu estou assim, o que vão falar de mim? Vão falar que eu não tenho fé, que eu não creio em Deus, que eu não oro, que eu não busco. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, irmãos, nós somos seres humanos, nós temos fraquezas, nós deveríamos ficar firmes, mas nós temos limitações. Somos pó. E Deus sabe disso, e Deus não tem problema com isso, porque Ele nos conhece, foi Ele que nos criou. Como cristãos, nós devemos amar mais e julgar menos. Nós não sabemos a história de vida de cada pessoa, nós não sabemos as cicatrizes de alma ou as feridas que essas pessoas trazem consigo na trajetória das suas vidas. Feridas que por fora podem estar secas e com casca. Quando você olha, aparentemente está curada, mas por dentro estão vivas, estão sangrando, estão martelando, estão pulsando, estão machucando, acusando. E por conta disso, vivemos até atormentados. Pense nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A intercessão é a chave da vitória. A intercessão é o joelho no chão. São as armas que derrotam as trevas. É na oração que você toca o coração de Deus. Ali você vai receber estratégia para o seu dia a dia de como vencer os ataques, o medo, o desemprego, a pandemia, as lutas, a ansiedade, as dúvidas, as situações que te causam angústia, que é deixado e perdido. Enfim, porque as trevas nos chamam para a morte e elas vêm como objetivo de matar, roubar e destruir. Mas se eu dizer uma coisa para vocês aqui, uma coisa tremenda, mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Olha, aleluia. O tempo de nós levantarmos como os bons soldados de Cristo, juntos em oração, pois a oração é a chave que precisamos para que haja a mudança que tanto queremos em nossa vida. Aleluia. Olha que tremendo essa frase. Vamos falar um pouquinho agora dos perigos e propósitos na batalha? Vamos lá. Muitos começam bem, né? Mas nem sempre terminam da mesma forma. É verdade. O mais importante é que possamos perseverar e terminar bem a carreira que Deus colocou diante de nós. Existe uma terminologia a terminologia é um conjunto de termos específicos, tá? Quando nós falamos de batalha e libertação, a batalha ela está mais associada com a intercessão. Por quê? É um contato indireto. Você vai interceder de longe. De repente, você pode orar por missionários, Manaus, que estão na Alemanha, em Portugal, enfim. Agora, já na libertação, ela já está mais associada ao aconselhamento. Nós temos um contato direto, é olho no olho, né?
E a batalha espiritual, ela precede a evangelização, enquanto que a libertação, ela vai depois da evangelização. E existem alguns perigos. Vamos falar um pouquinho agora dos perigos da batalha. Primeiro é o fanatismo. Muito cuidado com isso, né? Porque o excesso de misticismo, alguns veem o diabo em tudo e outros em nada, né? Então, esses extremos, eles são perigosos, né? Nós não podemos neutralizar o sobrenatural, porque, infelizmente, pessoas que estudam muito, até que tenham formação teológica, se tornam tão racionais e acabam tendo dificuldade em compreender o sobrenatural. Por outro lado, também, espiritualizar o sobrenatural também é complicado, porque se torna tão espiritual que daqui a pouco vai dar trabalho para se transformar numa pessoa normal. Então, nem tudo é demônio, nem tudo é o espírito. Nós precisamos orar e buscar em Deus o discernimento. Outro perigo, né, é achar que possui toda a revelação. Deus, irmãos, Ele não vai dar toda a revelação para uma pessoa só, mas Ele dá um pouquinho para cada um. Ele concede um pouquinho do seu conhecimento, das suas estratégias. Por quê? Juntos, como corpo de Cristo, nós podemos crescer e amadurecer, respeitando os dons uns dos outros e as formas como Deus pode usar cada um de nós na totalidade, né? Um outro perigo são as doutrinas baseadas em experiências anteriores. E por quê? Né? Porque nenhuma experiência pode estabelecer uma verdade absoluta. Senão, nós acabamos anulando o poder do Espírito Santo, né? Nós confiamos mais na técnica do que no poder de Deus. Não é receita de bolo que nós vamos seguir. Cada caso é um caso e Deus nos dará experiências novas a cada dia. Um outro perigo é o orgulho. Sabe, o orgulho, ele é sutil e ele vai mudando naturalmente e a gente não percebe. Mas as pessoas de fora, elas percebem que o orgulho subiu na nossa cabeça, né? Então, quando alguém reclamar do nosso orgulho, nós não podemos resistir nem tentar se justificar. O melhor a se fazer é reconhecer, ter um pouquinho de humildade, colocar o joelhinho no chão, orar, pedir perdão a Deus, buscar a Deus em oração. Um outro perigo da batalha é a ostentação religiosa. Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência sobrenatural. No terceiro céu, ele viu coisas inexplicáveis e o seu coração pendeu ao orgulho. E Deus precisou colocar nele o quê? Um espinho na carne. Sabe, quando Deus nos dá uma experiência sobrenatural, nós não podemos achar que por causa disso somos melhores do que os outros. Cuidado, né? O orgulho, ele pode estar batendo na nossa porta. Um outro perigo na batalha é a vaidade. Também é perigosíssima achar que somos mais ungidos do que os outros. Isso é uma estratégia sutil de incluir o orgulho no nosso coração, né? Acabamos nos idolatrando, se achando, né, a última bolachinha. Então a gente acaba nos exaltando a nós mesmos. Muito cuidado, porque a idolatria, ela não provém de Deus, ela é obra da carne. E o último perigo aqui, para fechar, é o descuidar da família. Irmãos, a família, ela é o projeto original de Deus. Nós precisamos rever as nossas convicções, a nossa agenda, rever as nossas prioridades. Nenhum sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida ministerial compensa o fracasso do lar. Nossa, se arrepiou. É isso aí, pessoal. Ficamos hoje por aqui, esperamos que estejam gostando. E se vocês aí curtiram
Dê um like aí para nós. Essa semana que vem vamos falar um pouquinho sobre fraquezas humanas, fatores de influências negativas, autoaceitação, oração que Deus não ouve, oração que não passa do teto. E a intercessão, ela é bem sucedida. Vamos orar então? Pode orar. Pai de amor, de bondade, obrigado, Senhor, por mais esse tempo, estar mais uma vez na sua presença e compartilhar a sua palavra. Através dela, nos ensina a ser mais forte e que possamos ser cada vez mais dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida, pela alegria de viver em Sua presença. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos dá, pelos nossos amigos, pela comunidade de Cristo, pelo nosso relacionamento com Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais crer na Sua palavra, ter esse sentimento, que possa nos capacitar cada dia mais, que nos dê entendimento da Sua palavra, que nos ensine todos os dias na nossa vida. Fortaleça cada vez mais em nossa vida, possa que guardar nos projetos, Senhor, e possa nos abençoar, cada um de nós, Senhor, meu Pai, livres também, Senhor, todo mal, Senhor, que venha sobre as nossas vidas, Senhor, toda contenda, todo coisas que não venha de Ti, toda retaliação, Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, que todos os dias possa nos conceder a Tua graça, porque só a Sua graça nos basta, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até quinta que vem. Deus abençoe. Até mais.